A primeira história de hoje chama O que Trouxemos do Feriado. É uma história que até hoje não sei bem onde termina o cansaço e onde começa o outro lado. Era carnaval, aquele calor de feriado, a cidade num delírio de festa. Eu nunca fui de multidão. Na verdade, eu evito, mas sei lá, era pra fazer parte, né? Pra ter uma história pra contar, então eu fui na marra, ignorei meu instinto. Lá, as pessoas estavam todas fantasiadas, um mar de cores e de ruído. Eu, particularmente, não sou religioso, mas eu sinto, desde criança, coisas que não encaixam, sabe? Mas, em geral, eu só ignoro e sigo minha vida. Naquele dia, eu combinei de encontrar uns amigos. Fui sóbrio porque bebida e multidão já é dose dupla pra mim. Saímos 10 pessoas, mas logo viramos dois grupos de 5. Estava me esforçando para parecer que estava gostando, mas a sensação era de estar pesado. Não cansado fisicamente, mas energicamente. Parecia que eu estava carregando mais do que meu corpo. Ignorei, pensei. É só fobia social gritando, não aguenta. E a sensação de estar sendo observado, no meio de tanta gente, isso é o mais lógico, tentei não ligar. As horas passaram e o grupo foi se desfazendo. No final, só restava eu e uma amiga. Já estávamos exaustos. Sentamos um pouco. Eu estava esperando a família dela chegar para poder ir embora. E foi lá, naquele momento, que a coisa apertou. Um enjoo muito forte, pressão na cabeça, os arrepios vieram de vez. Mas dessa vez não estava sozinho. Minha amiga, no mesmo segundo, falou que estava sentindo a mesma coisa. E eu nem tinha comentado nada com ela. A rua estava densa, pesada, suja, totalmente desconfortável. Você conseguia sentir que a energia não estava boa. Mas eu lembrei de algo que, energeticamente, as costas são a parte mais aberta do seu campo. E aí eu tive aquela ideia idiota. Coloquei a minha amiga de costas para um poste, protegida. Eu fiz o oposto. Virei de costas para a rua, para aquela bagunça toda, e mentalizei: vou absorver. Me fiz de esponja. A minha intenção ali era só tentar proteger ela de alguma maneira. Eu fiquei ali por alguns minutos. Parecia que eu tinha entrado numa briga. Eu não via ninguém me encostando, mas era como se eu estivesse tomando empurrões e cotoveladas. Socos, só que não físicos. E aquilo me esgotou, me drenou completamente. Eu estava limpando o terreno e senti cada pedacinho daquela sujeira. Enfim, chegou o momento que a família dela chegou, nos despedimos e eu fui pro ponto de ônibus. Demorou, claro, era feriado, né? O trajeto foi lento. No ônibus, eu era um dos poucos que estavam lá, mas a sensação não era de estar sozinho. Era de que algo tinha pegado aquela carona junto comigo. De que algo que estava na rua tinha decidido ir para casa comigo. Chegando em casa, fui escovar os dentes, eu só queria deitar e desmaiar na cama. Saí do banheiro e olhei na direção do meu quarto. Estava lá, uma mulher com um vestido branco, tipo de noivo, mas totalmente acabado, sujo. O cabelo preto, cacheado, cobrindo o rosto quase todo. Ela ergueu a cabeça num movimento estranho bem devagar. Ela olhou para mim, os olhos bravos, sérios, mas na boca um sorriso que não era de gente. Um sorriso bem ruim. E ela virou as costas, andando para dentro do meu quarto. Sei lá o que deu em mim. Coragem, imprudência. Sabe aquele personagem que sempre é o primeiro a morrer nos filmes de terror? Então, eu seria ele, porque eu fui atrás. E naquele momento, o corredor ficou frio, muito mais frio do que devia para aquela época do ano. Eu cheguei na porta, só que eu não conseguia passar. Tinha uma espécie de barreira invisível, um campo energético que não me deixava entrar. Mas eu não podia me dar por vencido. Eu insisti, eu tinha que passar. Forcei, e na hora que eu rompi aquela coisa, a janela do quarto deu um tranco, um barulho seco, e a sensação toda, o frio, a pressão, tudo sumiu. Por um tempo. Depois disso tudo, eu fui tentar dormir. Afinal, eu estava exausto. Só que eu estava sobrecarregado demais. Parecia que eu ainda sentia a massa da multidão em cima de mim. E junto, aquela certeza.
A pior de todas, que depois de ter trazido tudo para casa, eu não ia conseguir de jeito nenhum dormir sozinho naquela cama, naquela noite. A segunda história de hoje chama A Melodia da Velha Amiga. Eu nunca fui bom de falar o que sinto, nunca. Meu jeito sempre foi pela arte. No meu caso, a música. Eu só precisava de um ambiente escuro, o mais escuro possível. Fechar os olhos e tocar. Tocar até sentir que a melodia estava falando por mim, que as notas eram as palavras que eu não conseguia dizer. Nessa noite eu decidi que não ia ficar no quarto, então fui para a sala. Naquela noite o tempo estava nublado, não havia sequer um raio de luar. A casa já estava escura e a vista da janela para o interior só piorava. Não tinha luz artificial. Era o breu que eu queria. Perfeito. Eu estava sentado no sofá, com o instrumento no colo. O silêncio era profundo, só quebrado pelo som da madeira antiga da casa que estalava de vez em quando. Quando eu toco, eu opto por não tocar uma música definida. Fico minutos e minutos só criando, deixando os dedos irem improvisando. Mas naquela noite, eu percebi que eu não estava sozinho. Desde que comecei a tocar, senti aquela sensação de estar sendo observado. Uma pressão leve, como se alguém estivesse de pé, um pouco atrás de mim. Mas não tinha como ser ninguém na minha família. Não tinha ninguém em casa. Continuei tocando. Tentei ignorar, me concentrando no toque. Deixei a melodia me levar. Os minutos foram passando e eu fui entrando no transe mais profundo. Era como se meu corpo estivesse ali, no sofá, mas minha mente já tinha flutuado. Eu já não sentia mais a textura do estofado nem o peso do instrumento. E a presença que me observava começou a ficar mais perto. Não era um movimento brusco, era gradual, quase um deslize. Eu senti o ar ao meu redor ficar mais denso, até que senti um toque. Primeiro, um roçar leve no ombro esquerdo. Depois, uma pressão mais fria na nuca, como uma mão gelada. Assustei, claro. Meu primeiro instinto foi abrir os olhos, saltar. Mas uma calma estranha, uma voz na cabeça que não era a minha me disse: não tenha medo. Não é preciso. Eu respirei fundo e, contra toda a lógica, só deixei acontecer. Naquele instante, não era eu quem estava tocando. Eu só conseguia ver, mas não com os olhos, eu via com a mente. Uma senhora bem de idade, com a pele enrugada, quase transparente de tão branca, e o cabelo liso bem escorrido penteado para trás. Ela usava uma roupa de dormir, uma camisola clara meio antiga. Ela estava ali ao meu lado, olhando para o instrumento curiosa. E ela estava tocando através de mim. Eu era o condutor. A melodia era de uma melancolia tão profunda. As notas eram lentas, chorosas, com acordes que pareciam machucar. Sem dúvidas, a música mais triste que eu já tinha escutado. Quanto mais ela tocava, mais eu me sentia um mero espectador. Eu tinha virado um palco para aquela obra fantasmagórica. Minhas mãos, meus dedos, se moviam com uma precisão, mas que não era minha. E eu comecei a entender o sentimento por trás da música. Era uma composição de perda. Me veio à mente o motivo. O marido dela, um senhor de idade com roupas formais de época, calça social, camisa de botão por dentro da calça, cabelo bem penteado e uma boina na cabeça. Era dele que ela sentia falta. A dor de não encontrá-lo mais. A música era o jeito dela desabafar, de fazer a memória dele voltar. Chegou uma hora que eu fiquei afoito. Embora lindo, o controle de mim estava se esvaindo. Às vezes eu sentia até que estava levitando. Meu coração acelerou e num solavanco brusco eu me levantei do sofá. Instantaneamente a presença se afastou. Não houve raiva, nem violência, apenas uma calma, um recuo respeitoso. Eu tinha permitido e ela respeitou meu limite. Senti um remorso, eu juro que senti. Uma pena por ter cortado a música dela. Eu a convidei mentalmente a tocar mais, pedi desculpas, mas percebi que não era mais necessário. A sensação que vinha dela era de gratidão, de satisfação com o que eu tinha permitido. E após isso ela foi embora. Não senti para onde, só sei que foi. Então eu voltei a ficar sozinho naquela sala escura. Dias se passaram e eu pensei naquele casal por muito tempo.
quem eles eram, como foi a partida dos dois desse mundo e por que ela queria tanto tocar essa música pra ele. Eu nunca mais senti ela. E o mais estranho, nunca mais consegui lembrar de como era aquela melodia. Ela se foi, junto com a minha velha amiga, sumiu, como se nunca tivesse existido.